1914. O mundo acreditava que a guerra seria rápida. Alguns diziam que os soldados voltariam para casa antes do Natal, mas eles estavam errados. O que começou com um assassinato se transformou em um conflito gigantesco. Impérios caíram, milhões morreram, novas armas foram usadas e o mundo nunca mais foi o mesmo. Essa é a história da Primeira Guerra Mundial, a guerra que mudou para sempre o destino da humanidade. No início do século XX, a Europa parecia poderosa, grandes impérios dominavam territórios, a Alemanha crescia rapidamente, a França buscava recuperar sua influência, a Rússia observava o leste europeu e o Império Austro-Húngaro tentava manter sua autoridade. Mas por trás da aparência de estabilidade, existia medo, rivalidade, nacionalismo e alianças militares prontas para transformar qualquer crise em uma guerra total. A Europa era como um barril de pólvora, só faltava uma faísca. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo. A notícia chocou a Europa, mas ninguém imaginava que aquele atentado colocaria o mundo inteiro em movimento. A Áustria-Hungria culpou a Sérvia, a Rússia apoiou os sérvios, a Alemanha apoiou a Áustria, a França se preparou. A Inglaterra observou, e em poucas semanas, a diplomacia fracassou. A guerra começou. No começo, muitos soldados marcharam com confiança. Achavam que seria uma guerra curta, mas logo descobriram o verdadeiro rosto do conflito. França e Bélgica se transformaram em campos de lama. Milhares de quilômetros de trincheiras foram cavados. Homens viviam cercados por frio, ratos, doenças e medo. Entre uma trincheira e outra, existia a chamada Terra de Ninguém. Um espaço aberto, onde cada metro podia custar centenas de vidas. A guerra havia parado, mas a morte continuava avançando. A Primeira Guerra Mundial trouxe armas que o mundo jamais havia visto em grande escala: metralhadoras, artilharia pesada, tanques, aviões, submarinos e gases venenosos. A tecnologia avançou mais rápido do que a humanidade conseguia compreender. Soldados que esperavam lutar como em guerras antigas foram lançados em um cenário moderno, brutal e impiedoso. A guerra já não era apenas entre exércitos, era entre máquinas, indústrias e nações inteiras. Antes de continuar, me diga nos comentários, você acha que a Primeira Guerra Mundial poderia ter sido evitada? Ou o mundo já estava caminhando inevitavelmente para esse conflito? Porque a partir daqui, a guerra ficaria ainda mais devastadora.
Em 1916, duas batalhas mostraram ao mundo o verdadeiro horror da guerra: Verdun e o Somme. Em Verdun, franceses e alemães lutaram por meses. A batalha virou símbolo de resistência, mas também de sofrimento. No Somme, os britânicos lançaram uma grande ofensiva. Só no primeiro dia, dezenas de milhares de soldados foram mortos ou feridos. E mesmo assim, quase nada mudou no mapa. A Primeira Guerra Mundial mostrou uma verdade cruel. Milhares podiam morrer por poucos metros de terra. Apesar de ter começado na Europa, a guerra logo se espalhou. O conflito chegou ao Oriente Médio, à África, aos mares e às colônias. Impérios inteiros foram arrastados para a guerra. Soldados de diferentes continentes lutaram em campos distantes de suas casas. A Primeira Guerra Mundial não era mais apenas europeia, ela havia se tornado mundial, e cada mês de combate deixava o planeta mais exausto. Em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra. A chegada de tropas americanas fortaleceu os aliados. Enquanto isso, a Alemanha enfrentava dificuldades. A população sofria, os recursos diminuíam e o moral dos soldados começava a quebrar. A guerra já durava muito mais do que qualquer líder havia imaginado, e o fim finalmente começava a se aproximar. Em 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, as armas se calaram. A guerra terminava, mas a paz não trouxe alegria completa. Milhões de pessoas estavam mortas, cidades estavam destruídas, famílias estavam despedaçadas, impérios haviam desaparecido. O Império Alemão, o Austro-Húngaro, o Russo e o Otomano. Todos foram profundamente transformados ou destruídos. A Primeira Guerra Mundial acabou, mas suas consequências ainda estavam apenas começando. A Primeira Guerra Mundial foi chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. Mas, infelizmente, ela não acabou com a guerra. Pelo contrário, as feridas deixadas por esse conflito ajudariam a preparar o caminho para uma guerra ainda maior, a Segunda Guerra Mundial. Hoje, mais de 100 anos depois, a Primeira Guerra Mundial continua sendo uma das maiores tragédias da história. Um lembrete de como orgulho, alianças, medo e ambição podem arrastar o mundo inteiro para o abismo. E você, acredita que essa guerra poderia ter sido evitada? Ou ela era apenas uma questão de tempo? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos na próxima história do canal Histórias de Guerra.